Despedidas para começar um novo ano, para que a coisa seja realmente nova. Então nós estamos falando sobre, primeira semana nós conversamos sobre, para a gente ter um ano novo diferente, para a gente ter uma perspectiva nova, nós precisávamos nos despedir das perdas. Às vezes tem algumas perdas que elas acabam com a gente, marcam a gente de uma tal maneira. As perdas marcam a gente de uma tal forma que às vezes nos impede da gente prosseguir. E isso é muito complicado para nós. Então nós falamos sobre as perdas trágicas que nós tivemos, às vezes recentemente, ou às vezes ao longo da nossa história, que marcaram a gente. Então nós conversamos um pouco sobre isso. Na outra semana nós conversamos sobre despedir do passado, porque muitas vezes o passado ele marca a nossa vida, coisas que eu fiz que hoje eu olho para trás e falo que eu deveria ter feito, situações que eu olho e falo como eu pude ser uma pessoa assim, como algum dia na vida eu pude ser uma pessoa assim, uma pessoa que faz esse tipo de coisa, e hoje eu me arrependo daquilo que eu fiz. Mas muitas pessoas não conseguem se arrepender e dar o passo, não conseguem se arrepender e caminhar, prosseguir. Às vezes ficam presas nas marcas daquela pessoa do passado, mesmo não querendo ser. E o pior disso é quando as pessoas que convivem com a gente, elas tiram uma foto nossa lá do passado. E elas se relacionam conosco até hoje, olhando para aquela foto do passado. E nós não conseguimos nos desvencilhar daquilo que um dia a gente foi. Porque as pessoas ao nosso redor não deixam. Elas sempre ficam apontando o dedo para nós, mostrando que a gente no passado errou, que a gente hoje não poderia... Já viu aquela frase? Quem é você para falar para mim hoje? Né? A gente ouve muito isso, às vezes por causa do nosso passado. E a gente aprendeu na semana passada a se despedir do passado, a deixar isso para trás. Porque a vida tem um novo começo, ela tem um novo ponto de partida. A gente precisa sempre deixar coisas para trás para prosseguir. A terceira lei de Newton diz que o ser humano só pode chegar a algum lugar se deixar algo para trás. Então, se você quer chegar em algum lugar esse ano, independente da sua idade, se você quer chegar a algum lugar, algumas coisas você tem que deixar para trás. Se você quer ler um livro sobre isso, é bem interessante. Max Lucado tem um livro chamado Aliviando a Bagagem, baseado no Salmo 23. Ele fala um pouco sobre isso, sobre que chega um momento que a gente precisa deixar a bagagem de lado. Hoje nós vamos falar sobre despedindo para prosseguir. Nós precisamos nos despedir para poder prosseguir. O que vem para frente? O que está à nossa frente? O que nos espera? Nós vamos falar sobre isso. Porque a nossa relação com o passado, ela não se dá só na dimensão ruim, como a gente conversou semana passada. A gente fica marcado no passado como uma coisa ruim. Mas também, as coisas boas também nos marcam. As coisas boas que vivemos no passado também têm um significado muito forte na nossa vida. E às vezes, essas coisas boas que nós vivemos lá no passado nos impedem de olhar para frente. Por exemplo, um adolescente quando muda de escola, quando quer mudar de escola, ou quando precisa mudar de escola, é um parto. Por quê? Porque ele já fez as amizades. Já está todo o ninho feito ali, quando chega já sabe, tem a galera esperando, já chega, a galera já está, todo mundo já sabe falar a mesma língua, aí muda de escola. Tem que refazer tudo. Aí a mãe e o pai falam, não, vamos mudar de escola esse ano, precisa dar um calafrio, é um negócio que dentro o adolescente, o jovem fica, fala, não, quer mudar. Às vezes, o fato de ter sido bom lá atrás impede de viver uma coisa nova no futuro. Às vezes você teve experiências muito positivas na sua vida, em determinado momento, e que hoje elas já ficaram para trás. E hoje você fica tão saudoso, com tanta saudade daquilo, olhando para aquele momento, que você não consegue olhar para o que está à sua frente. Você só fica lembrando que no passado era melhor. Então, essas experiências boas, marcantes, elas também atrasam a gente, ancoram a gente no passado. E isso acaba impedindo a gente de vivermos coisas novas e prosseguir. Paulo foi uma pessoa, o apóstolo Paulo, um dos autores bíblicos, ele teve uma história muito importante ao longo
uma história muito importante do cristianismo. E ele foi marcado por várias experiências positivas ao longo da sua vida. E ele tem sido o pivô da discussão nossa sobre despedidas. Ele tem sido uma personagem que está nos ajudando a refletir sobre isso. E hoje nós vamos ler o que Paulo fala no livro de Filipenses, na carta dele que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 16. Você pode acompanhar a sua Bíblia no seu celular ou pode acompanhar aqui no slide junto comigo. O texto diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para aquilo que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. A tradução que eu estou usando aqui é a tradução na linguagem de hoje. Tá? Geralmente a gente usa uma outra versão, mas essa versão caiu muito bem para a gente entender os escritos de Paulo. Então talvez para você se alinhar aí, você tem que estar na tradução da linguagem de hoje, mas as diferenças são mínimas. A vida de Paulo foi uma vida sofrida e cheia de conquistas, cheia de experiências. Como a gente já viu nas outras semanas, a gente conversou um pouco sobre isso. E a gente hoje vai ver como que Paulo reorganiza a sua história, a sua vida a partir da sua fé, a partir da sua experiência. Nós vamos ver Paulo lidando com as experiências da vida e como que ele consegue deixar algumas coisas para trás e outras ele carrega junto com ele e como que ele lida com essas coisas. O texto, não sei se você percebeu, mas ele fala de corrida, ele fala de esporte. E por que ele fala de esporte? Porque ele faz uma analogia da vida cristã com uma maratona. A vida cristã e uma maratona. Só nessa analogia você tem muita coisa para pensar. Uma maratona é bem diferente de uma corrida de 100 metros rasos, concorda comigo? As capacidades que você precisa para uma corrida de 100 metros rasos são totalmente diferentes das capacidades que você precisa para uma maratona. Maratona você precisa ser constante, você precisa olhar para o teu alvo. E Paulo está falando sobre esse tipo de corrida. Não uma corrida efêmera, rapidinha, ele está falando sobre uma corrida de uma jornada. E por que ele está comparando a vida cristã com a maratona? Porque as pessoas que viviam em Filipe, essa cidade onde viviam os filipenses, eles tinham uma influência muito grande de uma cidade ali perto deles, chamada Olímpia. E essa cidade, ela fazia uns jogos, que ficou famoso, que a cada 4 anos, hoje nós celebramos, chamado Olimpíadas. Então, por causa daqueles jogos de Olímpia, as Olimpíadas, Paulo entendia que aquilo era muito significativo para eles. E o ponto alto da Olimpíada, até hoje, qual é o ponto alto da Olimpíada? A corrida maratona. Que o cara chega e entra no estádio, dá uma volta no estádio olímpico e termina a maratona. Paulo, quando ele está olhando para isso, ele está olhando para essa figura do atleta que está correndo, que está batalhando e que ele chega naquele momento aonde ele põe os pés, ele entra no estádio, aquele estádio está lotado de pessoas aguardando quem serão aqueles caras que conseguiram superar um monte de dificuldade, um monte de atrito, um monte de situação difícil durante o seu percurso, mas ele chegou ao final. Paulo está analisando dessa maneira. Paulo se coloca como se ele estivesse entrando em disputa de uma corrida. E a direção que ele coloca não é apenas a linha de chegada de uma maratona. A posição que ele coloca é que a meta dele, aonde ele tem que chegar, é o próprio Cristo. A vida com Jesus. E diante desse texto que a gente leu, a gente pode considerar pelo menos 3 coisas que eu gostaria de pensar com vocês. A primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse junto, baseado no texto, na experiência de Paulo, é: esqueça o que ficou para trás.
Querido, esqueça o que ficou para trás. Paulo fala, porém, uma coisa faço, esqueço aquilo que fica para trás. Nós precisamos aprender a desvencilhar-nos do passado. No início do capítulo 3, Paulo faz referência ao que Cristo fez com ele, a experiência que ele teve. E a gente já conversou um pouco sobre isso, que Paulo teve uma experiência extremamente dramática. Quando ele estava no deserto, indo para perseguir os cristãos em Damasco, de repente ele está andando de cavalo, ou de burrinha, ninguém sabe qual animal que ele estava montado direito, mas de repente vem uma luz, brilha, e ele cai no chão cego. E ele ouve uma voz que diz, Paulo, Paulo, por que você me persegue? E ele fala, quem é você? Quem és tu, Senhor? E Jesus fala para ele, eu sou Jesus aqui que você está perseguindo, cara. E a vida dele é transformada. Você tem noção do que é isso na vida de um ser humano? É uma experiência extremamente significativa e positiva, concorda comigo? Mas quando ele diz, eu esqueço do passado, Paulo não está dizendo que ele apenas esquece do tempo em que ele foi perseguidor da igreja, onde ele entrava na casa das famílias, ele batia nas mães, batia nos pais, espancava os filhos, mandava negar Jesus, e se negasse, mandava na prisão. Paulo não está falando só do tempo que ele constrangia pai de família à frente da sua esposa e os humilhava dentro das suas próprias casas. Paulo não está falando quando ele pegava uma senhora, dona de casa, mãe de filhos e arrastava para a prisão, no meio da rua, fazendo ela passar vergonha só porque ela era cristã. Ele não está falando só disso, ele está falando também que ele deixa no passado também essas experiências positivas que ele teve com Deus. Esse dia maravilhoso que ele foi encontrado por Deus, naquele deserto, Paulo fala, isso também é deixado para trás. Porque para Paulo, alguns estudiosos dizem que Paulo começa a contar a sua vida de verdade a partir do momento daquele deserto, quando ele encontra com Jesus. A partir do momento que ele encontra com Jesus, parece que a vida dele é recontada, é um novo início da vida dele. Por isso que ele fala no versículo 12 desse texto, não estou querendo dizer que eu já consegui, e que não penso que já ter conseguido isso. Por quê? Porque Paulo está numa trajetória, porque a vida dele é contada a partir do momento em que ele se encontrou com Jesus. É como se hoje Paulo tivesse duas datas de nascimento. Ele celebrasse dois aniversários, um porque ele saiu da barriga da mãe dele e o outro no dia que Jesus o encontrou no deserto. Dá para você entender mais ou menos o que Paulo está dizendo? A vida dele começou a partir dali. Então ele joga para trás, aquilo fica para trás. Tanto o ruim fica para trás, quanto o bom também fica para trás. E o máximo para mim nessa expressão desse texto é essa palavra aqui. Porque quando eu falo para você, naturalmente, esquece o que está no seu passado, esquece o que ficou para trás, tanto coisas boas quanto ruins, parece que eu estou mandando você jogar fora tudo que você viveu. Parece que eu estou dizendo para você que nada do que você viveu presta, o que é importante é o que está na sua frente. Não é nada disso. Quando Paulo escreve isso, ele fala aquilo que fica para trás, ele está mostrando claramente que as coisas do passado têm o seu lugar. As amizades que você fez no colégio antigo têm o seu lugar. Eu lembro de uma frase de um dos meus mentores, ele dizia, eu tenho amizades passageiras que duram para sempre. Sacou? Amizades passageiras que duram para sempre. Pessoas que você encontrou no momento da sua vida que foram intensas, de amizades intensas, mas que hoje você não tem tanto contato. Mas elas continuam sendo suas amigas, seus amigos. Mas hoje não é tão próximo. São amizades que duraram um tempo, mas vão durar para sempre. A lembrança daquele momento. Hoje o contato é mais efêmero. Concorda comigo? Já viveu isso? Então, o que Paulo diz é que tudo no seu passado tem um lugar, as suas perdas têm um lugar, a sua dor tem um lugar, ser aquela pessoa ruim que você foi tem um lugar, aquele tem um lugar, deixa para trás. Não é desrespeitar o seu passado, nem sua experiência, nem jogar fora. Mas o que Paulo está dizendo é que tudo na vida tem um lugar apropriado. Então o lugar do passado é no passado, porque se ele não tivesse que ficar no passado, ele seria chamado de presente. E você sabe que presente é algo que você ganha. No Natal você ganha o quê? Presente. Então quando Deus te dá um presente para viver, está te dando um tempo de hoje, está te dando um presente. Sacou? É isso que Paulo está querendo dizer, e o que Deus está querendo dizer através de Paulo. Esquece o que ficou no teu passado, querido. Esquece, querido, o que ficou no teu passado. Tem um lugar muito legal, oportuno. Você quando faz viagens, não sei se você tem esse hábito de guardar coisas, de pegar coisas e trazer lembrancinhas. Se você é essa pessoa que faz uma viagem, vai para a pedreira e traz um negócio.
Vai para Serra Negra, traz um trenzinho. Vai no Brás, traz um negócio. E assim você vai. Quando você olha para dentro da sua casa, das suas coisas, você tem várias memórias. E cada memória tem o seu lugar. Às vezes você comprou algo que não é tão funcional, mas aquilo tem a função de te lembrar. Única e exclusivamente isso. Ela tem o seu lugar. É aquele momento. Tem gente que já excede, né? Guarda muita bagagem. Mas isso é tema para outra mensagem. Não é tema para essa. O Rick Warren tem uma frase, um pastor dos Estados Unidos, que é muito significativa. Ele diz assim: eu não gasto meu tempo olhando para trás, pois não estou virado nessa direção. Eu sigo o alvo. Eu vou ler novamente. Não gasto meu tempo olhando para trás, pois não estou virado nessa direção. Sigo no alvo. Qual é o teu alvo? O alvo de Paulo é muito claro. Ele deixou claro nesse texto qual é o alvo dele. Qual é o alvo da tua vida? O que está diante de você? Muitos de nós viveram coisas maravilhosas, experiências marcantes, mas acabaram ficando presos no passado. E tentam, de diversas maneiras, reviver, experimentar e alimentam esse saudosismo. Já viu aquela frase, meu tempo era melhor? Antigamente era melhor? Quando eu era criança, já viu isso? Nossa, quando eu era criança, a gente brincava na rua. Carrinho de rolimã, pique-lata, betes. Quanta gente! Esse saudosismo, às vezes, ele prende a gente num passado e que está impedindo, às vezes, a gente de prosseguir. E para você que fica olhando para o passado e fica dizendo, no meu tempo era melhor, tem um cara na Bíblia muito sábio, chamado Salomão, o rei Salomão. E ele disse o seguinte: nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Isso diz alguma coisa sobre nós? E você pode olhar, Salomão, um cara muito sábio, viu muitas coisas. Passou por diversas circunstâncias, tem uma família quebrada, teve muito dinheiro, conquistou, foi estadista e etc. e tal. Se você quer refletir sobre a sua vida, sobre o que vale a pena você perseguir, o que não vale a pena você perseguir, eu te aconselho você gastar um tempo no livro de Eclesiastes. Dá uma lidinha. E se você tiver dificuldade com o texto do Primeiro Testamento, eu te sugiro você ler ou na versão da linguagem de hoje, ou na versão que devocionalmente eu mais gosto, na versão A Mensagem do Eugênio Pires. Gasta um tempo lendo aquilo. Aliás, esse ano nós vamos ter uma série baseada nisso. Não é inteligente. Nós precisamos fazer escolhas inteligentes, perguntas inteligentes. A segunda coisa isso não sou eu que estou chamando de burro. Pelo amor de Deus. Isso foi Salomão que escreveu. Eu não tenho culpa. Você reclama com ele se você faz as perguntas. O texto é bíblico. Reclama com a Bíblia. Eu não tenho nada com isso. Tá bom? A segunda coisa que eu quero que você reflita comigo é: avance para o que está diante de você. Paulo diz no versículo 13: e avançando para o que está na minha frente. Paulo não fica estático. Ele propõe continuar correndo a caminhada, porque enquanto ele tem fôlego de vida, na semana passada a gente viu o momento em que ele pediu, que ele falou assim: eu queria morrer. Mas ele entende que enquanto ele está respirando, enquanto ele está aqui, ele tem coisas para fazer, porque Deus está interagindo com ele, tem coisas para desenvolver através da vida dele. Paulo entende então que ele ainda tem muita lenha para queimar. Paulo não escreve esse texto na sua juventude, nos seus 20, nos seus 30 anos. Não, Paulo escreve esse texto já maduro, calejado da vida, e ele olha para frente e fala: eu vou continuar avançando. Eu ainda vou continuar conquistando, ainda vou continuar perseguindo, porque tem muita coisa ainda pela frente. Paulo se vê numa corrida, mas não numa corrida de 100 metros rasos. Ele se vê numa maratona. E quando ele está numa corrida, isso pressupõe esforço e dedicação. Não adianta, como dizia o poeta Raul Seixas, não adianta você ficar parado com a sua boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não adianta, independente da sua idade.
Não adianta, você tem que continuar prosseguindo, independente se você mudou de escola, se você mudou de curso, se você mudou de amizade, se você mudou de residência, se você mudou de local, não importa. Paulo, então, ele não fica estático, ele se põe numa corrida e se coloca a prosseguir. E isso pressupõe esforço, uma maratona pressupõe esforço da minha e da sua parte. Ele coloca assim, expressões no texto como, continuo a correr. E no versículo 14 ele fala, eu corro direto. Eu recebi, conversando com um amigo essa semana, eu recebi uma frase, eu falei assim, cara, foi enviada, para chegar nessa mensagem, foi enviada. E o amigo mandou a seguinte frase, não peça a Deus para guiar os seus passos, se você não está disposto a mover os seus pés. Se você não está disposto a andar na maratona da vida cristã, você precisa estar disposto a caminhar. Você precisa estar disposto a prosseguir, a continuar. Não é fácil, a gente sabe. Continue a sua caminhada. Continue a corrida. Ainda não acabou para você. Não se permita acomodar, acreditando que o que era bom está apenas no passado. Num ato de fé e esperança, podemos acreditar que Deus pode nos proporcionar novas experiências. O C.S. Lewis, ele tem uma frase que diz, existem coisas melhores adiante do que qualquer outra coisa que deixamos para trás. Você pode olhar na altura da sua vida, na altura da sua história, e essa frase será verdade para você. Existem coisas melhores adiante de você do que as que ficaram para trás. Semana passada foi bom? Tem coisa melhor. Tem muita coisa melhor. Teu casamento era melhor 5 anos atrás? Tem muita coisa melhor. Deus pode transformar todas as coisas. Casamentos falidos, amizades quebradas, corações partidos. Deus pode transformar todas as coisas. A questão é se eu estou aberto para o que Deus tem para mim ou não. Porque adiante de mim, as coisas são melhores do que as que ficaram no passado. E por último, eu quero compartilhar com você a terceira coisa para a gente pensar. Entenda que a vida cristã é uma jornada. Versículo 16 ele fala, portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Lerei novamente. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. O que caracteriza a fé cristã não é um estado de posse, mas um estado de busca. Não é aquilo que eu já tenho, e sim aquilo que eu procuro alcançar na minha vida. Alcançar a ser mais parecido com Jesus, a ser Jesus nas minhas amizades. Como é que eu sou mais parecido com Jesus quando tem bullying na escola? Quando eu vejo uma pessoa que está sofrendo esse tipo de situação, ou quando eu estou sofrendo esse tipo de situação. Como é que Jesus, no meu lugar, ele agiria? Que tipo de amizades eu preciso ter do meu lado na minha jornada cristã? Que tipo de amizades eu preciso ter? Que tipo de interesses eu preciso ter na minha vida? Que tipo de interesses estão guiando os meus passos? Precisamos refletir bastante sobre isso, porque é uma jornada. É uma longa história e narrativa onde temos o privilégio de desfrutar da presença do Pai e ainda temos nossa vida transformada a cada etapa dessa jornada. E sabe o que é mais interessante para mim nisso? É porque se tratar dessa jornada, de uma jornada, olha duas sutilezas que Paulo faz. Vamos e temos. Paulo não considera que a vida cristã possa ser vivida de forma isolada. Ele não considera que a vida cristã possa ser vivida de forma individualista. Paulo considera que a vida cristã deve ser vivida em família. Essa jornada você não tem que caminhar sozinho. Porque é muito ruim você trilhar uma jornada e olhar para o lado e não ver mais ninguém. Ou porque você andou rápido demais e todas as pessoas ficaram para trás, ou porque você foi um porre e ninguém aguentou ficar do seu lado. A vida cristã não é para isso. As pessoas Deus coloca do meu lado para esmerilhar a minha vida, para me corrigir, para mostrar, olha, você precisa ajustar o seu foco, ajustar melhor a sua história.
que tipo de escolha você está fazendo. As pessoas da comunidade fazem esse papel e ajudam a gente a caminhar. Eles não estão interessados em apontar o teu erro quando você erra, não estão interessados em ser o primeiro a apontar que você falhou, que você errou. Eles estão interessados quando você se quebrar, ser os primeiros a juntar os seus carros. E dizer, você tem um lugar estável, um lugar seguro aqui. Você errou, vamos tentar novamente. Vamos seguir. Porque se Jesus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? E a vida segue. Só que segue em comunidade. Por isso Paulo usa a expressão vamos e temos. É sempre de forma comunitária. Você não foi chamado para caminhar sozinho. Você foi chamado para caminhar acompanhado. Porque sozinho a gente vai mais rápido. Mas acompanhado a gente vai mais longe. Essa é a jornada. É para isso que Paulo está dizendo, não vale a pena você trilhar essa jornada todo pesadão, cansadão, cheio de coisas do seu passado. Então, quer saber? Deixa as coisas ficarem no seu lugar e vamos caminhar, porque tem muita coisa boa para frente. Eu creio que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela está mais para essa maratona, para essa jornada de vida, com a certeza de que Jesus proporcionará diversas experiências para nós ao longo desse caminho. Enquanto as experiências boas do passado quase sempre dizem respeito ao que eu vivi, que tem a ver com o meu passado, por que eu vou focar tanto só em mim? Por que não desfrutar da companhia de outras pessoas para viver coisas novas, marcantes sobre o nosso futuro? Por que talvez não dedicar minha vida a uma comunidade que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quando eu ver... 15 anos não. Quantos anos o Mateus está? 6. Ih, gaguejou! Tá pior que... 6. Então daqui a uns 20 anos, a gente falar, olhar para o casamento, olhar para o Mateus, e olhar no casamento dele e falar assim, cara, eu vi esse menino correndo dentro da igreja, jogando xadrez. Eu participei da criação dele. Quantos anos o Miguel está? Certo? Então daqui a uns 20 anos, vou casar tudo por 26, 27, as mães que casam tudo para depois. Mas você pegar e falar assim, nossa, eu acompanhei a infância e a adolescência do Miguel, ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha história. A minha história não diz respeito só a mim, mas tem respeito a uma comunidade. É isso que eu busco para a minha vida. Eu busco estar num lugar onde eu possa batizar as pessoas e fazer o casamento dos filhos dela. Eu busco caminhar com pessoas que têm um compromisso com a vida um do outro. É isso que a gente se propõe aqui. A não ser um grupo religioso, mas se propõe a ser uma família estendida. A sermos pessoas que vão trilhar uma jornada juntos e vamos terminar essa jornada na eternidade. E quando Deus me perguntar, filho, aonde estão aqueles que eu te entreguei para cuidar? E eu com orgulho, com o peito cheio, vou dizer, estão todos aqui. Chegamos todo mundo junto. É isso que eu busco, é isso que eu entendo, é isso que quando eu leio Paulo dizendo, é para nós, não é só para mim. Eu acho que é uma coisa comunitária. A vida cristã pode ser vivida assim, pode ser vivida com menos defesas, pode ser vivida com menos mentira, pode ser vivida com menos hipocrisia. Ela pode ser vivida de maneira mais orgânica e natural. Mas talvez para isso eu tenha que deixar um pouco o passado, deixar um pouco as experiências para trás e viver o que é novo, que está me esperando. O Eugene Peterson, ele tem uma frase que ele diz: a vida cristã nunca é somente a minha história, é uma comunidade de história, somos companheiros de jornada. Por isso você nunca vai ser incentivado a você chegar aqui na hora da celebração começar e sair assim que ela terminar. Eu quero que você chegue antes para tomar café. Eu quero que as pessoas notem o seu semblante quando você não estiver bem. E aí as pessoas vão perguntar, está acontecendo alguma coisa? Porque elas te conhecem. Porque elas sabem quem você é. Eu nunca vou desejar para você terminar e você ir embora. Eu quero sempre que você fique rodeando, talvez esperando alguém te convidar para almoçar junto, porque você não tem opção. E aí alguém te convida e você vai almoçar junto, porque você vai passar o domingo às vezes sozinho. E para algumas pessoas domingo é muito entediante mesmo. Mas quando você tem uma companhia, salvou o teu domingo, você teve um almoço com a sua família estendida.
Quero que algum dia você tenha coragem de convidar alguém para comer um macarrão com carne moída na sua casa. Independente se você tem mais ou menos para oferecer, mas as pessoas vão ficar felizes porque você abriu tua casa, abriu tua vida para eles chegarem. E cada dia mais a gente vai vivendo unido, vivendo a dinâmica da jornada da vida cristã, criando nossas histórias. E você é convidado a fazer parte dessa história. Pode ser aqui em Valinhos, pode ser em outra comunidade, mas você é convidado a isso. Essa corrida nossa, ela não vai terminar aqui. Ela termina, o texto fala sobre a linha de chegada, que nos originais significa aquela fita que fica no final da corrida, da maratona. Aquela fita de chegada, Paulo vê aquilo como o prêmio. E o prêmio para Paulo não é o pódio, que é aquele reconhecimento público das Olimpíadas. Para Paulo, o prêmio dele é viver de fato em abundância essa nova vida com Jesus. Novos conceitos, novas pessoas, nova forma de ver a vida. Para Paulo, é isso. Ele fala, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. O que viveremos na eternidade não é comparado a nenhuma experiência que você teve por aqui. A eternidade nos aguarda. Não sei qual a visão que você tem da eternidade. Se você tem aquela visão de que na eternidade vamos todos vestir brancos, ficando no campo verde, ou então pulando de nuvem em nuvem, meu amigo, minha amiga, você está muito enganado. A eternidade é a reconstrução. O Apocalipse diz que ele vai reconstruir essa terra. E a Nova Jerusalém, a cidade, desce do céu para a terra. Deus vai reconstruir essa história, essa jornada, essa vida aqui na terra, sem o pecado, como era o desejo original. Então a vida não vai ser simplesmente ficar contando carneirinho nas nuvens. Tem muita coisa boa, vai ser muito legal, muito bom. E isso te aguarda e me aguarda. Porque o futuro para nós... Por que o futuro para nós é melhor do que o passado? Porque Cristo está lá. Porque Cristo nos aguarda. E Ele disse, eu não vou tomar de novo, vou participar dessa mesa até aquele dia. Quando Ele falou isso, naquele dia ele colocou uma pitada de anseio no coração dele e no nosso. Ele disse, eu não vou tomar mais o vinho, não vou comer mais o pão. Até aquele dia. Quando vocês chegarem, aí nós vamos juntos. Isso quer dizer que Jesus aguarda a nossa chegada. Ele aguarda você. Então não fique vivendo aqui como se aqui fosse uma festa de casamento, onde começa a servir os salgadinhos, você começa a pegar o salgadinho, porque você não acha que você vai estar com fome. E aí você começa a comer o salgadinho, você enche a pança, aí de repente começa a cerimônia e diz, dentro de 10 minutos vamos servir o jantar. Não desce mais nada, porque o tanto que você comeu de coxinha, filho, não cabe mais. Então não fique vivendo essa vida só calcando salgadinho. Tem coisas muito melhores. Deus tem coisas muito melhores para nós. E eu quero terminar com uma frase do Ricardo Barbosa, que diz, não basta ter um alvo, é preciso saber alcançá-lo. Como não basta correr, é preciso saber para onde estamos correndo. Eu termino com uma pergunta, para onde você está correndo? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado por nos trazer a reflexão. Obrigado por fazer a gente pensar um pouco sobre nossa história, sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus maravilhoso e que nos trouxe para nos fazer refletir. Então, que Teu Espírito Santo ajude-nos a tomar decisões. Ajude-nos a sermos pessoas diferentes, de acordo com aquilo que o Senhor fez cair no nosso coração nessa manhã. Então nós entregamos a nossa vida em nome de Jesus. Amém.